Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana com o Salomão Moiano. É sempre assim, todos os domingos temos o Salomão para fazer aqui a análise daquilo que foram os principais factos da semana e emitir a sua competente opinião. E neste domingo não será diferente, Salomão elegeu 4 temas, a começar mais uma vez por esta batalha judicial nas eleições da CTA, com o presidente do Conselho Diretivo a vir a público dizer que neste momento a Câmara do Comércio pode exercer o direito de votar, mas no que diz respeito à candidatura, essa já não é possível ser recebida porque está fora. Há uma preclusão dos prazos. O Tribunal a vir, em defesa do candidato Massing, a assumir a recepção da candidatura para efeitos e a intimar a Comissão Eleitoral para que dê sequência a esta candidatura. Portanto, estamos aqui num intrincado processo judicial e que jornalistas, também a comunicação social, comentadores, receberam também essas ameaças de processos judiciais por parte do Conselho Diretivo da CTA, alegadamente por não estar, digamos, a promover a censura necessária para que, digamos, não se ponha em causa o bom nome do presidente do Conselho Diretivo, seu elenco. Foi uma semana muito forte nessa. Muito forte, de fato. Mas sobre isso, eu acho que aqui há uma espécie de uma patologia por parte do próprio presidente do Conselho Diretivo da CTA. E eu acho que aquela arrogância que ele exibe não é normal. É uma arrogância patológica, uma arrogância de quem não tem consciência do que diz e consciência do que faz. Agora, eu não sei se o tal Conselho Diretivo da CTA se resume ao senhor Agostinho Vuma. E não vejo outras pessoas do Conselho Diretivo a dizer que não é assim que devemos fazer. Porque o que ele está a dizer nos últimos tempos, o que ele proferiu naquela conferência de imprensa, aliás, em 2 conferências de imprensa, houve aquela em que diz que não há nenhum tribunal capaz de alterar as deliberações do Conselho Diretivo da CTA, o que é mentira. Todas as deliberações do Conselho Diretivo podem ser totalmente, até podem ser anuladas, não alteradas, anuladas por uma ordem judicial. Porque, de acordo com o artigo 214 da Constituição da República de Moçambique, as decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório para todas as pessoas físicas e jurídicas e prevalecem sobre as decisões das demais autoridades. Portanto, não existe nenhum Conselho Diretivo, não existe nenhum Agostinho Vuma capaz de dizer que não há nenhum tribunal capaz de alterar aquilo que ele pensou e aquilo que ele decidiu. Portanto, ele está totalmente fora da lei. É por isso que eu apelo a que os colegas dele vejam que isso já é uma patologia, é uma doença, não é uma arrogância normal. E agora, esta última dele, de dizer que a Câmara de Comércio, que eles tinham suspenso por 12 meses, agora já pode concorrer, mas pode concorrer no sentido de votar, pode participar da Assembleia, que até há 2 semanas atrás não devia participar, mas agora já pode ser admitida para votar e não para ser eleita. Por quê? Mas por quê? Se os direitos de votar têm como inerência os direitos de ser eleito, ele vota e é votado. Agora ele pode votar apenas. Quem outro que nas circunstâncias da Câmara de Comércio vai participar nesta Assembleia só para votar? Para votar quem? Quer dizer, vai lá votar. Todo elemento que tem a capacidade ativa de participar, de votar, também pode ser votado. Então, é assim que as eleições funcionam de uma maneira universal. Portanto, e esta afirmação dele, dizer que a Câmara de Comércio pode ir à Assembleia para ir votar apenas, contraria a última decisão do Tribunal, que até assumiu
os poderes da Comissão Eleitoral substituiu-se à Comissão Eleitoral para o próprio Tribunal receber a candidatura da Câmara de Comércio aos cargos diretivos da CTA. Portanto, penso que é preciso que haja outras entidades que ajudem a dizer que o que o senhor Agostinho Vuma está a fazer está a candidatar-se a ser um detido. Vai ser um detido porque está a desacatar as ordens do tribunal. E é proibido na República de Moçambique, na ordem jurídica moçambicana, um cidadão decidir a custo próprio, declarar que não há nenhum tribunal capaz de lhe fazer alguma coisa. Não pode. Não é possível. Mesmo que ele confie em alguém, ou que confie, ou que alguém lhe tenha enganado, dizer que não há nada que possa acontecer, não é verdade. Isso não é verdade. E se ele continua nesta linha, dizer que o tribunal não é capaz de fazer nada, ele só vai acreditar que o tribunal tem competência para lhe fazer alguma coisa no dia em que se ordenar a detenção dele por desobediência às ordens do tribunal, às decisões judiciais. E isso penso que não está muito longe, devia até já ter acontecido, porque não é muito educativo num Estado de direito democrático alguém que assume responsabilidades públicas aparecer e a dizer publicamente que não há nenhum tribunal capaz de alterar as deliberações da CTA. Não é possível. O que é a CTA? É uma instância de soberania, é um órgão de soberania para dizer que não há ninguém acima dele capaz de alterar. Não pode ser assim. Portanto, penso que a situação do... Eu até tenho pena agora, quer dizer, no princípio eu estava preocupado com essa, e também essa que ele diz agora, que devia haver censura dos comentários de pessoas. Quer dizer, nós estamos a criticar a ele, devemos ser censurados. Censurados como? E até meu colega, o Tomás Vieira Maria, escreveu que para ele não se lembra de que na Constituição, se calhar nunca leu a Constituição, está escrito que na República de Moçambique não há censura. Está lá no artigo 48, número 2. Já diz que na República de Moçambique não existe censura. Portanto, não é possível materializar o desejo do senhor Agostinho Vuma de nos censurar. Quer dizer, deixarmos de dar a nossa opinião sobre ele, porque ele não fica feliz com a nossa opinião. E depois diz que vai nos processar. Ainda bem, se calhar teríamos a oportunidade de lhe informar em sede do tribunal de que ele está a enveredar por um caminho inexistente na ordem jurídica moçambicana. Portanto, era muito bom, era bonito se ele conseguisse levar este processo até onde ele diz que quer levar. Porque assim aproveitávamos e dar uma pequena explicação, uma pequena educação cívica a ele e recomendar alguma bibliografia para ele se informar dos pressupostos de um Estado democrático, de direito democrático como é o nosso. Mas, Salomão, diz uma coisa. O presidente do Conselho Diretivo da CTA não tem alguma razão? Há uma ideia de que, por exemplo, o caso do Salomão, que é uma das pessoas quase semanalmente fala desse assunto da CTA, contra o Agostinho. Vocês não estão a ser pagos pelo Álvaro Massinga para denegrir o Conselho Diretivo da CTA? Eu não sei se o Álvaro Massinga me conhece a mim, eu não o conheço pessoalmente. Eu nunca estive com o Álvaro Massinga, nunca conversei com ele pessoalmente. Acho que é um cidadão e eu só sei que ele é PCA de uma empresa aqui, mas nunca tive. Eu não tenho relações com nenhum daqueles que estão se a candidatar. E mais, eu, desde que comecei a minha carreira há 43 anos, nunca fui pago para falar, nunca fui pago para pensar. E eu penso de moto próprio e nunca me prestei a esse tipo de expediente. O próprio Vuma, eu nunca falei com ele, já o cumprimentei assim de longe, mas nunca conversei com ele. E eu nunca conversei com nenhum daqueles que estão na CTA. Vejo-os de longe, sobretudo quando estão nas suas viagens ao lado do chefe do Estado, mas nunca tive uma relação com eles. Já participei em 2 CASPs, essas conferências anuais do setor privado, mas não vi grandes avanços nisso, então nunca tive nenhuma relação pessoal com eles. E gosto de alguns pronunciamentos que alguns deles fazem,
por exemplo, o Félix Machado, o presidente da Associação Comercial da Beira, ele deu uma proposta interessante, afastar os atuais integrantes do Conselho Diretivo da CTA e nomear uma comissão provisória, uma comissão organizadora de novas eleições em moldes diferentes e que trabalharia durante 3 meses. É uma proposta com a qual me simpatizo, muito embora eu nunca tenha também conversado pessoalmente com Félix Machado, mas simpatizo-me com muitas coisas que ele tem dito, porque ele também partilha da linha de que aquela CTA, nos moldes atuais, aquilo ali é um clube de bandidos. Mas era para mim, para entrar nessa questão a Beira, através da Associação Comercial da Beira, distancia-se claramente deste processo, dizem que não vão participar. Qual é a saída, na sua opinião, Salomão, que podia ser trazida? Porque, de facto, há um consenso de que parece que as decisões judiciais são objetivamente não são passíveis de negociação, são para ser cumpridas, mas temos eleições daqui a dia 14 e a CTA continua a dar conferência de imprensa quase diariamente sobre o processo. Como é que isso termina? Eu penso que tem que terminar com decisões robustas. Tem que haver uma posição. E, bom, eu ouvi o porta-voz do governo, quando indagado por jornalistas, se este tipo de ambiente, este tipo de controvérsias dentro da CTA não afetava o ambiente de negócio no país. E ele disse que não. Até aqui não. Mas nós apelamos, nós apelamos a que se chegue rapidamente a uma solução sob pena de afetar o ambiente de negócio no país. Eu acho que afeta a imagem do empresariado nacional e dá a entender que o empresariado nacional todo se resume no VUMA. O VUMA não representa nada, o VUMA nem tem empresa. O VUMA não tem empresa. É o presidente da CTA, mas não sei qual é a empresa do VUMA. Ele teve uma empresa chamada VUMA Construções há muito tempo, que andou em problemas, em obras inacabadas por aí. Não tem empresa, mas é presidente dos empresários. Como é que você chega a presidente de empresário sem ter empresa? Quer dizer, é isto que tem que ser estruturado para acabarmos com estes lobismos de um indivíduo, por ser esperto, fica presidente dos outros que têm coisas concretas. Quer dizer, um indivíduo tem uma empresa, paga trabalhadores, paga isto, paga aquilo. Aparece um indivíduo que não tem nenhuma empresa, passa a ser presidente dos que têm realmente coisas concretas. Portanto, eu penso que tem que haver alguém, não sei quem se é o tribunal, se é alguém, para tomar ou a mesma Assembleia Geral da própria CTA ou os fundadores da CTA deviam se reunir e decidir destituir o atual Conselho Diretivo, que, aliás, está fora do prazo desde dezembro. Portanto, destituir, afastá-lo. Não era destituir, era afastá-lo. E organizar a CTA em novos moldes, conforme a proposta da Associação Comercial da Beira, que eu penso que é muito razoável. E a outra saída é mandar prender o VUMA, porque está a desacatar as autoridades judiciais. Isso não pode continuar. Isso é um precedente extremamente perigoso para o futuro. Termos um elemento que tem consciência, o VUMA foi deputado durante vários mandatos, ele sabe que são decisões de um tribunal, e vir a público dizer que não há nenhum tribunal aqui em Moçambique capaz de alterar aquilo que ele pensa. Então eu não vejo como continuarmos na CTA nos moldes atuais e com a presença desses elementos, incluindo aqueles elementos da Comissão Eleitoral que fugiram das instalações para não receber a candidatura da Câmara de Comércio. Quer dizer, isso tudo não pode continuar nestes moldes. Mas, Salomão, há quem dizia, só para fecharmos este debate, que, bom, um país que tem problemas eleitorais ciclicamente, estamos a falar de eleições gerais, há sempre barulhos, eleições nas igrejas, há sempre barulhos, eleições, mesmo nas associações de estudantes, há sempre barulhos. É tecnicamente impossível, Moçambique, realizar um processo sem barulho.
Como é que a CTA seria imune, digamos, a esta possibilidade objetiva de realizar eleições sérias? Não. Sem barulho em Moçambique. Quer dizer, é possível isso? Não, quer dizer, nós temos que ter algumas instituições que sejam exemplares. E nós não podemos dizer que como em Moçambique tudo anda mal, nós também temos que andar mal. Nós temos que ter a obrigação de corrigir e de impor a ética e deontologia onde nós estamos, onde as coisas devem andar. E eu penso que a Associação dos Empregos, patrões, ainda por cima, patrões, dizem são patrões. Como é que, quer dizer, se os patrões se comportam daquela maneira, imagina os trabalhadores deles. Então, isto não pode continuar. Isto tem que acabar. Mas por que isto acontece de sempre haver confusão? É porque sempre em Moçambique se privilegiaram bandidos para assumir cargos de grande responsabilidade. Sempre houve oportunidade de elementos. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu pertencia a uma instituição, era o Conselho Superior da Comunicação Social, lá para os anos 93. E é um jovem lá que teve uns problemas técnicos e alguém, quer dizer, abriu-se um processo disciplinar, disseram que nós vamos correr contigo daqui. E ele disse, podem correr comigo, não há problema. O meu pai trabalha na sede do Comitê Provincial em Xai-Xai, em Gaza, Comitê Provincial do Partido Frelimo. Eu vou sair daqui, vou para Gaza. Ele vir já como deputado, ele vir visitar a vocês aqui no Conselho, ele tomar medidas. Quer dizer, mas estás a ver isso? O descaramento, quer dizer, vais ver, ele sai de Maputo, volta para Xai-Xai, entra nas listas, e depois aparece aqui na Vincoajur, já é deputado. As tantas organizam uma visita da comissão dele para vir visitar o Conselho Superior e tomar medidas contra algumas pessoas aí. Então, esse é um caso que, claro, que não aconteceu assim depois. Quer dizer, ele não conseguiu a façanha que queria protagonizar, mas isso mostra o perfil de pessoas que nós, de repente, temos já em cima a dirigir. É o espertismo que funciona. É ser esperto, lobbies aqui, lobbies acolá. Essas informações que circulam aí sobre como é que eles fazem a extorsão dos turcos, esses turcos estão a construir grandes edifícios, não é totalmente infundado. Alguém deu uma substância muito forte de como é que se faz. Um turco está a erguer um prédio, de 20 andares, residência, um condomínio, chega a inspeção das obras públicas. Quer dizer, está tudo mancomunado. Diz que isto tem defeitos, isto não pode continuar, vamos embargar a obra. E às tantas aparece alguém a dizer que eu conheço uma pessoa capaz de resolver esse problema. Então vão ter com um dos empresários. É assim que os nossos lobistas na CTA ganham dinheiro. O empresário já está mancomunado com as pessoas da inspeção e da fiscalização nas obras públicas. Começam a exigir uma residência, neste prédio, dê-nos 5 flats, dê-nos tanto... É assim que faz. Mas isto não pode continuar. Sobretudo agora que temos uma oportunidade de fazer o resgate das coisas. Se há nhonguistas na LAM, segundo a expressão do próprio presidente da República, temos que ver, os nhonguistas estão em vários sítios neste país e que prejudicam a economia e a imagem de Moçambique além de fronteiras. Então, nós temos aqui pessoas que ficam ricas, não trabalham, nunca trabalharam, mas têm dinheiro, em cada uma dessas residências monumentais que se constroem, eles têm lá apartamentos, arrendam aqueles apartamentos e ganham dinheiro com eles, mas nunca construíram nenhuma casa, nem a casa deles lá na aldeia. E pronto, mas são donos disso tudo. Mas por quê? Por causa de lobismo político. Fala com isso, fala com aquele é chefe do setor tal, depois vamos reunir aonde. Isto tem que acabar, meu irmão. Se nós queremos um país sério, porque depois o que é que vai acontecer no fim disto? Daqui a pouco vai começar a haver assassinatos. O fulano assassinou ali, outro morreu ali. Quer dizer, a gente não entende por quê. Por causa desse tipo de negócios, de máfias, grupos, de cartéis. Há um grupo que controla a construção civil, há um grupo que controla outro tipo de investimento estrangeiro que chega cá. E pronto. Afinal, por que todos esses querem viajar para fora? É para irem buscar endereços
e depois, quando vão para fora, tiram foto com o Presidente da República, tiram foto com os ministros. É para dizer àqueles senhores, os potenciais investidores, que eu dou-me bem com o Presidente. Está a ver esta foto? Eu estou com ele. Estamos aqui a almoçar, estamos aqui a conversar. Então, aquela pessoa, sabendo como se faz em África, vem através deste elemento para ter acesso a um chefe. Então, eu penso que isto não pode continuar. Nós não podemos, sobretudo a nível da CTA, e também Moçambique pode existir sem CTA. Se for necessário, extinguir essa coisa de CTA e começar de zero. Criar uma nova instituição a partir de zero. A partir de pequenas associações de empresários. Se a direção superior dos empresários não funciona, acabe com isso, porque não é a CTA que permite que as associações funcionem. Não. As associações, os empresários, funcionam normalmente. A CTA, quando muito, só pode ter um papel de coordenação de algumas ideias, de alguns projetos e viabilizar alguns acessos a determinados financiamentos, a determinadas oportunidades. Mas não é determinante que uma empresa, se não há CTA, não funciona. As empresas funcionaram sempre antes de haver CTA no país. Tudo bem, vamos encerrar este tema e da CTA, se calhar aqui uma nota, mesmo de rodapé, em nome da administração da MBC. Dizer que a administração da MBC, a sua direção-geral, também os jornalistas desta casa, não estão comprometidos com nenhuma candidatura, não fazem campanha para nenhuma candidatura. Continuamos a trazer aqui os factos, a cobrir as diversas visões, pontos de vista destas eleições. Tanto é que nunca faltamos a uma conferência de imprensa do Conselho Diretivo da própria CTA, mesmo depois das insinuações que a nós chegaram-nos, que eventualmente estávamos ao serviço, digamos, da corrupção a favor de uma candidatura. Na última sexta-feira, a nossa equipa de reportagem, convidada pela CTA, esteve na cobertura da conferência de imprensa e continuaremos assim até o fim deste processo. E também, em momento algum, nós iremos aqui influenciar os nossos comentadores para opinar de uma ou daquela outra forma. Não é isso que nós queremos. Os nossos comentadores são livres de trazer as opiniões, de tal forma que todas as opiniões são trazidas nesse espaço de opinião, são apresentadas pelos próprios comentadores, escolhem os temas. Estamos aqui para facilitar essa interação. Esta é a posição oficial desta direção de informação, mas também do Conselho de Administração da MBC TV. Vamos para outro ponto, Salomão. A minha proposta era olharmos para a questão do discurso do presidente do CND na segunda parte. Quero-me parecer que podemos discutir mais algumas questões, mas rapidamente olharmos aqui para o informe anual do Procurador-Geral da República. Com que impressão? É certo que aquele informe não é do consulado mas pronto, ele fazia parte de uma direção muito importante dentro da Procuradoria-Geral da República, que lida com essa questão do branqueamento de capitais, do combate ao rapto, outro tipo de criminalidade, do terrorismo. Do ponto de vista de forma, o que achou do informe e do ponto de vista do conteúdo também? Bom, eu achei que já no tempo da doutora Beatriz Buchilde, eu destaquei que o último informe dela, que fez em 2024, aliás foi em 2023 que eu analisei com mais profundidade o informe e vi que tinha avançado muito, tinha dado alguns passos, tinha havido maior compreensão dos temas, maior abordagem da questão legal, do controle da legalidade. E este último informe também não foge muito a isso. Claro que é um informe elaborado pela equipa dirigida pela doutora Beatriz Buchilde e que, eventualmente, o próprio atual procurador fazia parte do grupo que estava a refletir sobre as questões. Portanto, penso que, de uma maneira geral, também não se pode esperar que seja o informe da PGR a resolver os problemas todos da criminalidade, quer dizer, ele tem que relatar o que é que aconteceu, o que é que se fez e o que não se conseguiu fazer. Portanto, eu penso que nesse aspecto o informe estava ao nível dos outros informes, não havia grandes problemas. A coisa que a mim me criou um pequeno despertar foi quando o procurador deu a entender que
há uma reflexão a nível da PGR e que, eventualmente, essa reflexão poderá ser trazida para instâncias legislativas para combater melhor os raptos. Em caso de um empresário ser raptado, bloquear-se imediatamente as contas dele e dos seus familiares, por forma que os raptores não tenham acesso ao resgate, ao dinheiro de resgate, porque não haverá disponibilidade do dinheiro, o empresário não terá acesso. E eu acho que não seria, quer dizer, eu, se fosse convidado a discutir essa proposta, ia considerá-la uma proposta muito favorável aos raptores ou aos mandantes dos raptores. Porque muitas vezes os raptores, aqueles que executam fisicamente, são mandados por pessoas que não estão lá no rapto. E algumas das pessoas que ordenam os raptos são concorrentes de grandes empresários. Então, imagina, eu tenho uma grande empresa e estou a ver que a empresa do Belmiro está-me a ultrapassar em todos os sentidos. E eu falo com o meu grupo de raptores, rapta o senhor. E depois, logo a seguir, o Estado acrescenta outra dificuldade. Bloqueia as suas contas, bloqueia as contas dos seus familiares, alegadamente que é para não permitir o pagamento de resgate, mas ao mesmo tempo não vai permitir o funcionamento normal da empresa ou das empresas, vai limitar drasticamente a funcionalidade normal de uma empresa. Não é prático que cada vez que uma empresa quer pagar uma despesa, escreva ao tribunal ou à PGR a pedir a libertação de montante X. Não é funcional do ponto de vista empresarial. Portanto, eu penso que por aí não vale a pena, porque isso até ajuda mais aos mandantes dos raptos. Pode não se pagar resgate, mas o tempo que a pessoa vai ficar no cativeiro, quando sai, já faliu. A empresa dele já não existe, as empresas dos seus familiares também já estão de rastros, e pronto, então já conseguiu-se mais outro objetivo, que não era ter o resgate diretamente, mas eu consegui eliminar um grande concorrente no mercado. Então, pronto, eu vou ganhando o monopólio do negócio na área. Por outro lado, isso também não resolve o problema, por quê? Porque muitas vezes o pagamento do resgate não vem das contas, não vem das contas bancárias. O dinheiro que circula neste país, aquele dinheiro que funciona com mais rapidez, não está nas contas dos bancos. As pessoas telefonam, o dinheiro aparece. Não vem, não consta. E se constasse até dos bancos, era fácil. O sistema bancário ia fazer o rastreio de onde é que foi o dinheiro. Foi levantado tanto, foi para onde, foi transferido para onde, e apanhar. Mas não é aí. Muitas vezes o dinheiro de um resgate até pode vir da África do Sul, pode vir da Arábia Saudita, pode vir de Catar, pode vir de muitos sítios. O dinheiro aqui, o nosso sistema bancário, não é ele o epicentro da movimentação do dinheiro, da massa monetária que liberta as pessoas. Os resgates que se pagam aqui, quer dizer, paga 2 milhões de dólares. Ninguém levantou 2 milhões de dólares no banco, mas de repente já foi pago o resgate. Portanto, eu penso que há duas maneiras aqui. A primeira maneira, primária para mim, é cadê a brigada anti-raptos que o governo tem vindo a prometer há muito tempo? A equipa, a unidade anti-raptos no Ministério do Interior ou no Cernic ou aonde, que vai combater os raptos de uma maneira eficaz. Primeira coisa. A segunda coisa, cooperação com países que sabem combater os raptos. E outra coisa depois é sofisticação das medidas legais para punir os raptores. Agora, se nós queremos enveredar por esse mecanismo muito burocrático, eu penso que quem sai a ganhar com isso são os raptores e são os mandantes dos raptos. Portanto, eu não concordo com essa perspectiva e acho que devemos logo abandonar isso e reforçar o combate contra os raptos a montante, porque essa solução é ajusante.
é depois do rapto acontecer. Depois do rapto acontecer, a vítima é vítima do rapto e é vítima do Estado que vai lhe fechar as contas. E conhecendo o mecanismo de funcionamento do nosso Estado, não é líquido que vai haver autorização para utilizar até um certo montante. O despacho para você ter essa autorização pode levar dias ou semanas até que você ou perde oportunidades de negócio ou a sua empresa vai à falência, não consegue cumprir com as suas dívidas com a banca e uma série de situações. Portanto, não recomendo essa solução. Eu recomendo e exijo que o governo, que nos prometeu desde o início dos raptos, que ia criar uma brigada anti-rapto. Até hoje não criou. Até hoje não avançou. Não há brigada anti-rapto. E cada grupo de raptores que é apanhado tem lá o elemento das Forças de Defesa e Segurança, mormente do Cernic e de outras pessoas da polícia. Então, quer dizer, o rapto está aí, está esclarecido, sozinho. Agora o que falta é mexer com os elementos essenciais. É para se combater em modos drásticos. Quer dizer, desencorajar o rapto, não ainda facilitar os raptores, os mandantes do rapto, com a falência total. Eu conheço empresários que já ficaram 30, 40, 50 dias no cativeiro. E quando saíram, ainda conseguiram mexer algumas coisas, porque a sua família ficou a aguentar com a empresa. Agora, se saísse depois de 50 dias e encontrar que a empresa já foi à falência, porque também já não podia pagar nem trabalhadores, nem a água, nem a banca, porque o dinheiro está congelado, eu penso que seria dramático. Quero só para fechar mesmo esta nota, vamos ter que fazer a compensação na segunda parte. Bueno, o procurador também abordou a questão das eleições, mas contrariamente àquilo que era expectável por essa sociedade, de ameaças, a dizer que então, vamos prender a ABC, quero parecer que ele foi muito didático na sua análise sobre essas questões. Não disse claramente, nem falou do Venâncio, como tal, não pessoalizou o assunto. Né? Não, ele não pessoalizou, de fato, até disse uma coisa boa, positiva, que diz que há uma tendência de olhar manifestação como uma coisa, quer dizer, que os manifestantes deviam ser punidos severamente. Mas é bom lembrar que a manifestação é um direito constitucional. Então, pronto, aí foi muito equilibrado até. Agora, há uma coisa que ele também não adiantou, que diz que há 279 processos de ilícitos eleitorais, dos quais tantos transitaram, outros não sei quantos foram acusados. Mas aí também é muito brando, o procurador foi muito brando, porque há certos crimes eleitorais que estão a ser reincidentes, ou certas pessoas que estão a ser reincidentes na prática dos mesmos crimes. E não há grandes novidades de qual foi a punição mais exemplar aplicada a esses casos. O que mostra claramente que o nosso sistema judicial ainda não é muito contundente em relação aos criminosos eleitorais. Eu penso que aí era melhor aprofundar-se mais como fazer, e inclusive a possibilidade de interditar alguns elementos dos órgãos eleitorais de continuarem a aparecer nos pleitos seguintes quando tenham sido condenados nos pleitos anteriores, o que não acontece. Há elementos que são apanhados a fugir com atas e editais, e são levados ao tribunal, são condenados, mas nas eleições seguintes as mesmas pessoas são presidentes das mesas. Quer dizer, como é que um indivíduo que foi condenado na eleição deste ano, daqui a 5 anos ou 4, outra vez é presidente do mesmo sítio onde foi condenado? Então eu penso que é preciso aprofundar-se um pouco mais neste campo da legislação eleitoral e na punição dos ilícitos e crimes eleitorais. Exato. Vamos neste momento então obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde iremos dedicar a análise dos 100 dias partindo do discurso do Presidente da República, Daniel Chapo. Até já. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa.
Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida. Porque a sua empresa importa. A MBC-TV chega com toda a força, trazendo programas inovadores, entrevistas e reportagens que fazem a diferença. Através da TV Cabo, pelo canal 352. Poderá acompanhar informação e conteúdos que inspiram e conectam com uma programação feita à medida com toda a qualidade que você merece. MBC-TV, conectando o mundo. Estamos de volta para a segunda parte do programa Semana com Salomão Moiano. Salomão, nesta segunda parte vamos analisar os 100 dias do governo Chapo. Ele fez uma análise dos 100 dias, no qual diz que apresentou ali uns indicadores, de cerca de 96 indicadores, acho que cerca de 92 indicadores foram cumpridos. Bom, faz uma avaliação muito positiva desses primeiros 100 dias, exceptuando um único assunto, que é o caso Eleia. Eu acho que foi interessante que o presidente tenha aparecido em público a fazer uma autoavaliação daquilo que ele próprio fez com o seu elenco. Diz-se, o balanço na ótica do próprio executante, não é? Devia ser o balanço na ótica do beneficiário. E, portanto, na ótica do beneficiário, pode não ser tão positivo como foi na ótica do executante. Portanto, penso que o balanço, para mim, é um balanço possível neste momento. O presidente falou, a coisa que eu posso assegurar e que transparece no discurso do presidente, 100 dias depois de ter proferido o discurso do dia 15 de janeiro, é que ele é mais realista neste discurso, conhece melhor as coisas e conhece melhor os assuntos. Portanto, podíamos dizer que é um balanço de quem tomou pulso da situação. E não um balanço de coisas positivas, como exagerou o Joaquim Sana, dizer que são realizações de 2 anos em 100 dias. É mentira, não houve nada de espetacular. Mesmo as metas que se apresentam naquela matriz são metas muito modestas, são metas muito magras, não mudam a vida, não transformam a sociedade. Se fôssemos a todo o país perguntar às pessoas o que é que mudou na vossa vida aqui nesta aldeia de janeiro para cá, se calhar em algumas aldeias íamos encontrar mudança para o pior. O que é que alterou, em que medida a vossa vida de janeiro para cá aqui melhorou? Se calhar íamos encontrar coisas muito mais realistas do que a visão de quem prometeu mudar e depois não conseguiu mudar na íntegra. Há algumas coisas boas que aconteceram. A questão das cirurgias que foram realizadas são concretas, salvaram vidas concretas, conhecidas, pessoas que foram lá, estavam previsto determinado número de cirurgias, ultrapassou-se a meta para 1.175 cirurgias. Há muitas outras coisas feitas dentro deste âmbito, mas não vamos dizer que os 100 dias mudaram o país. Não mexeram com o país real, não começaram a mexer com o essencial da vida dos moçambicanos. Mesmo o custo de vida nos 100 dias não baixou, antes, pelo contrário, cresceu, aumentou mais o custo de vida. O preço de açúcar subiu, o preço de arroz subiu, o preço dos bens essenciais da população subiram, o preço dos materiais de construção subiram, o preço de tudo subiu. Portanto, não é
Não é verdade que em 100 dias o povo sentiu a mudança da vida. Não sentiu nada. O povo, na sua vida cotidiana, enfrentou as mesmas ou piores dificuldades do que no passado. Portanto, os 100 dias é uma oportunidade que este governo teve de ter um contato com a realidade. Não é 100 dias de transformação de nada. Não se transformou nada. Mesmo os fundos foram criados. Criou-se o Fidel, criou-se os 10 mil milhões para o setor empresarial. Era bom saber quantos empresários aqui na praça ou no país tiveram acesso real a esses fundos. E quem são as pessoas que no distrito, a nível do distrito, já beneficiam do tal fundo distrital, do desenvolvimento distrital. Portanto, nós estamos no início. Para mim não é mau aquilo que o presidente disse, mas não é verdade que nós já estamos bem. Nada, não estamos. Estamos muito mal de estar bem, muito longe de estarmos bem. O presidente mostrou que ele tem vontade, ele tem ideias, ele tem muita coisa que gostaria de ver andar mais depressa, mas também tem que pensar no elenco que ele tem e nas pessoas que ele convidou. Por exemplo, uma contradição flagrante é o presidente concluir que na LM, a LM é um antro de corrupção, antro de nhonguistas, antro de que, mas o chefe daqueles nhonguistas está com ele, é o conselheiro econômico dele. O chefe daqueles nhonguistas é o ministro dele para comunicações e transformação digital, que há 3 meses atrás era PCA na LM. Quer dizer, é difícil isto, é um exercício retórico extremamente difícil. Quer dizer, vamos combater aquilo que os meus conselheiros faziam há pouco tempo. Então, como é que eles faziam? Não terão sido eles que deixaram aquela herança de nhonguismo naquela empresa? Até que ponto eles estão longe, estão fora disso? Por exemplo, uma coisa que o atual ministro de Logística, Transportes e Logística diz que há 6 empresas que andam a sugar o dinheiro da LM. Será que o PCA, que está como presidente agora, que saiu da LM há 3 meses atrás, não conhecia as 6 empresas? E não estava a ver que aquelas 6 estavam a sugar os recursos escassos que a LM tem? Será que o conselheiro econômico do presidente, que era ministro da LM, não viu que essas empresas estavam a sugar isso? Quer dizer, é difícil, né, conforme dizia alguém, é difícil você mudar com as mesmas pessoas que não mudaram no passado. As mesmas pessoas que fizeram errado no passado, ser a sua equipa para mudar, é extremamente difícil. Então, o presidente, acho que ao andar dos tempos, há de se aperceber de que não vai mudar ou não vai conseguir acelerar as mudanças, tendo a equipa que tem, que ele foi buscar, daquele grupo que não resolveu os problemas no passado. Porque era interessante saber como é que o antigo ministro de Transportes e Comunicações, que supervisionava a LM, que até trouxe uma empresa para gerir a LM, e aquela empresa dizem que criou prejuízo à LM, mas o indivíduo está com o presidente. O PCA da LM, que agora é ministro. Quer dizer, como é que... Agora, se formos a punir na LM, vamos punir a quem? Vamos punir aqueles 12 funcionários que foram para a Europa inspecionar 3 aviões e antes dos aviões serem enviados para lá, eles foram antes. E por que foram antes? Como é que foram? Quer dizer, essas coisas todas colocam o próprio presidente numa situação extremamente complicada. Ou a coisa muda radicalmente e se quiser mudar radicalmente, ele tem que saber que vai pisar calos de muitos camaradas. Agora, ou fecha os olhos, muda, e as coisas mudam mesmo, ou vai fazer o discurso e o assunto morre no discurso, como tem sido no passado. Porque aquilo que eu estou a ouvir do presidente e aquilo que já ouvi do ministro no parlamento, dá a entender que querem mudar. Mas agora, vão mudar? Não sei. Porque depois, se quiserem mudar, vão ter que pisar muita gente. Agora, estão disponíveis, estão com arcabouço
físico, intelectual, moral suficiente para mandar o comboio esmagar os interesses de alguns que estão ali. Então, é isso que é preciso. Quer dizer, governar em Moçambique não é difícil. O que é difícil em Moçambique é você tomar a decisão de que piso ou não piso. Por exemplo, no dia em que o presidente quiser investigar a EDM, e quer dizer, se quer pôr a EDM como uma empresa organizada, rentável, terá que pisar em interesses de muitos camaradas. Agora, convém, não convém? Quer dizer, e depois vai a EDM, vai a LAM, vai ao aeroporto, todas essas empresas estão infestadas, todo aquilo que chama setor empresarial do Estado, a partir do próprio IGEP, estão infestados de interesses, enrolados noutros interesses. No fim do dia o país está assim. Tem que cambalear para aqui, cambalear para ali, ajeitar um pouco ali, escrever um relatório, ler bem, para dar a entender o que fizemos. Mas na prática nós estamos a andar. Na prática nós estamos a movimentar. Quer dizer, nós podemos dizer que a vida mudou em Moçambique. Mas mudou aonde? Mudou na minha percepção. No realismo, no terreno, as coisas estão na mesma. Então eu penso que é bom aquilo que o presidente disse, no sentido de que ele já está dentro dos assuntos. Agora, daqui para frente, eu espero que ele tenha coragem e tenha equipe suficiente para começar a andar. Mas uma das questões que se colocou, essa tal empresa Lion Aviation, dos aviões, colocou ali, o que chamou a atenção é que ela está na posse de uma garantia da HCB de 3,5 milhões de dólares. E um dos grandes receios que muitos setores de opinião diziam sobre o fato de o Estado obrigar, quer dizer, aquelas empresas entrem diretamente no capital dela, ao invés de as empresas transferirem os 100 milhões de dólares para o Tesouro fazer a injeção de capital na LAM como normalmente. Era essa questão de contaminar, digamos assim. Neste momento a HCB pouco a pouco pode ser arrastada por um problema que não faz parte do seu core business. Sim. Oxalá o cancelamento desse concurso permita, porque a tal Lion Aviation até disse uma coisa, que tem essa garantia, mas não usou. Não usou o dinheiro de Moçambique e usou fundos próprios para deslocar aviões de onde deslocou para a Europa, que era para a nossa equipa ir inspecionar. Só que nessa altura a nossa equipa já tinha regressado, porque foi antes. Quer dizer, o dono dos aviões diz que há de ser no mês tal, e você diz, não, mas deixa aproveitar de chegar agora. E ficou lá 15 dias e pronto, no turismo habitual. Agora, eles não usaram isso, mas o que levanta é sério. É que essas 3 empresas moçambicanas, que estão a entrar num negócio com esse emaranhado de problemas ali, corre o sério risco de ficarem contaminados pelos problemas da nova empresa, cujo core business eles não dominam. Quer dizer, eles não podem dizer assim, sai um perito da HCB para ele gerir a LAM, sai um perito dos caminhos de ferro para ele ver como é que as finanças na LAM funcionam. Então, não vão conseguir. A não ser que tome a decisão que já se recomendou muitas vezes e também já foi mencionada não sei se foi o ministro dos transportes ou foi alguém, que tem empresas interessadas em vir ajudar a gestão da LAM. Uma das empresas é a Ethiopian Airlines. E outras empresas que andam por aí que têm experiência de uma gestão eficiente, uma gestão lucrativa das empresas. Mas para isso é preciso encontrar um quadro legal e regulatório em Moçambique que permita que essas empresas tenham um espaço para agir e tenham liberdade de gerir a empresa em termos muito empresariais e não gerir empresa em termos políticos, em termos de olhar quem. Então assim não há de haver empresa. Agora, o governo prometeu, o presidente disse naqueles que vão, esse processo de aquisição para dar lugar à reestruturação. Eu ouço essa palavra de reestruturação
Já há muito tempo, não é? Sim, mas... Cada ministro que chega ali está a reestruturar. Mas o presidente disse uma coisa mais interessante aí, que essa reestruturação vai implicar mandar algumas pessoas para casa. Mas pronto, eu gostaria de ouvir ao contrário, mandar algumas pessoas para a cadeia. Porque ali o problema é o seguinte, se você tem consciência de que alguém roubou, alguém estragou uma empresa de um estado moçambicano e ainda fica em casa, quer dizer, eu próprio não fico dissuadido de usar o mesmo caminho, também de ir ficar em casa. Até porque é bom ficar em casa enquanto você já melhorou algum dinheiro nesse tipo de empresa. Portanto, nós temos que mudar a perspectiva. Mesmo aquilo que o presidente chamou de nhonguista, não são nhonguistas, são corruptos criminosos. Temos que ter linguagem própria para os punir, para os responsabilizar. Se eles continuam a ser nhonguistas, e alguém que disse aí que, nhonguistas somos nós, os boladores de carros. Vendemos uma viatura a um preço e depois aquela comissão é nossa nhonga. Então, mas esses não são nhonguistas de vender carros. Estão a fazer um estrago monumental à economia de um país. Então, e nós temos que encarar isso com muita seriedade. Penso que o presidente e a equipa dele têm que dedicar um tempo muito exaustivo para ver de perto o que é que se passa ali e tomar medidas aconselhadas, medidas não populistas, não demagógicas, mas medidas consubstanciadas no conhecimento. Então, tem que ser medidas bem informadas para dar resultados que a gente espera. Termos uma empresa de bandeira, realmente uma empresa que dignifica o país e não a situação atual dela é. Só para fecharmos, politicamente, o presidente avançou ou não? Houve um diálogo pela primeira vez. Temos estado a notar a presença permanente dos líderes dos partidos políticos nos eventos de Estado. Este do 100 dias não foi exceção, estiveram lá o líder da oposição, o Muxanga, e ainda esta semana o presidente reuniu com esse grupo. Bom, eu penso que politicamente o presidente ainda não avançou. Pode estar a avançar na organização de outras coisas. Eu penso que ainda há algumas reservas, porque, quer dizer, há muita coisa que ainda tem que ser vista. Estive a ouvir o relato de um senhor que foi detido em casa dele e mandado para ser ouvido por um juiz de instrução, e que o juiz só disse que, esses casos políticos, nós temos que argumentá-los muito bem, porque senão vamos ter problemas. Então, eu penso que ainda há muita interferência política nos processos judiciais. Também vi aí que o presidente da Associação Moçambicana de Juízes protestou o facto de alguns governadores provinciais viajarem às sedes dos distritos para exigir, junto dos tribunais, a punição de determinadas pessoas que eles consideram autores de manifestações. Então, eu penso que é preciso avançar politicamente, significa também consolidar a separação e interdependência de poderes. Mostrar qual é o papel do executivo, qual é o papel do judiciário e não tentar influenciar, não tentar enviar pessoas que o executivo gostaria que fossem punidos e exigir que sejam mesmo punidas aquelas pessoas. E não pode ser assim. Então, eu penso que de ponto de vista político, mesmo o encontro que ele teve com o Venâncio Mondlane, por estas alturas já devia ter tido mais encontros, já deviam ter criado uma plataforma de trabalho para ter avanços concretos. Quer dizer, da maneira como está-se a agir, na minha ótica, dá a entender que, espalhando vários eventos por aqui e por ali, é convicção do executivo de que os moçambicanos esquecem essas coisas. Então passamos à frente. Mas eu penso que não devemos levantar nenhum caso para depois ser esquecido. Por exemplo, descentralização, o protagonismo dos secretários de Estado nas províncias. O próprio presidente é que disse na tomada de posse, e não sei aonde, repetiu, que os secretários de Estado têm um papel mais reservado, mas não é o que está a acontecer agora. E depois, o próprio presidente não está a mostrar ações enérgicas que mostrem, na prática,
a redução dos poderes dos secretários de Estado sobre os governadores. Então, no protocolo da província, o secretário de Estado continua a ser uma figura acima do governador. E pronto, e continua a ter algum protagonismo governativo. Ainda continua a haver um diretor de educação na Secretaria de Estado e um diretor provincial de educação. Continua a haver um diretor dos serviços de saúde na representação do Estado, onde está a Secretaria, e um diretor provincial de saúde. Quer dizer, fazem metade. Não é assim. A ideia era que o diretor provincial da educação é diretor na íntegra. É diretor da província na íntegra. Não é diretor uma parte, depois, no outro lado, tem diretor dos serviços de educação na mesma província. Portanto, eu penso que já era a altura, dentro dos 100 dias, ter havido passos concretos nesse sentido, para clarificar o papel de cada um e deixar as pessoas trabalhar mais à vontade para ter os tais resultados diferentes. Exato, Salomão, muito obrigado por estas notas neste domingo. Para si, caro telespectador internauta que nos acompanhou, fica aqui o convite para o próximo domingo. Cá estaremos com mais uma semana de análise de Salomão Moyano. Boa noite, até a próxima.